Olá, boa noite para você. Está no ar o SCC News ao vivo para toda Santa Catarina. Obrigada pela sua companhia. A partir de agora, as principais informações aqui de Santa Catarina. E na apresentação hoje, eu, Gabriele Ravasco, e o meu amigo Cleiton Ramos. Boa noite, Cleiton. Cleiton não está muito querendo falar hoje, mas amanhã ele volta, Cleiton. Hoje eu quebro o seu galho, amanhã a gente te espera por aqui. E vamos então às principais informações, os principais destaques de hoje. Nesta edição você vai ver ao vivo como foi o resultado da votação sobre a internação involuntária na Câmara da Capital. Os votos acabaram de ser computados. A votação acontece depois de um fim de semana com várias ocorrências, inclusive com moradores de rua agredindo quem se negava a dar esmolas. Você vai ver hoje a importância de ficar de olho na manutenção do carro depois das viagens de carnaval. No túnel Antonieta de Barros, na capital, a peça de um carro se soltou e provocou um acidente gravíssimo. E tem ainda a volta das aulas no Balé Bolshoi, em Joinville. Tem muita informação para você nesse início de semana. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira e já quero te fazer um pedido. Você aí de casa tem uma sugestão de pauta? Mande um WhatsApp para o número 48 99162 2676. Se não quiser anotar o telefone, não tem problema. Pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, que daí você já salva diretamente o nosso número para mandar aí a sua sugestão, a sua opinião. Agora há pouco, gente, encerrou o segundo turno da votação do projeto de internação involuntária. Isso para pessoas em situação de rua que são dependentes químicos ou que possuem transtornos mentais. Nós vamos ao vivo até a Câmara de Vereadores de Florianópolis conversar com a nossa repórter Sofia Gonzalez, que acompanhou toda essa votação e vai nos atualizar como que foi. Esse projeto de lei ele foi aprovado. Qual que é o passo agora, Sofia? Se você conseguir fazer um resumo para a gente de tudo que aconteceu por aí, boa noite para você. Boa noite, Gabriele. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, a Câmara está vazia aqui porque há poucos minutos os vereadores daqui da capital aprovaram, então, o projeto de lei de internação involuntária de pessoas em situação de rua, que foi enviado aqui para a Câmara pelo prefeito da capital, Topázio Neto. Dos 23 vereadores, 17 votaram a favor, 5 foram contrários e 1 não estava presente no momento. Agora, então, o projeto segue para a redação final e também para a sanção final do prefeito da capital. E o que esse projeto propõe, né? A internação que pode acontecer com ou sem o consentimento das pessoas em situação de rua, como você falou, dependentes químicas ou também com algum tipo de transtorno mental. E essa autorização pode ser feita pela família ou também por uma indicação médica. Um tema que é polêmico aqui na capital, né? Principalmente por conta dos casos envolvendo pessoas em situação de rua, casos de violência que a gente trouxe aqui nos últimos meses. E, inclusive, nesse último fim de semana, tivemos novos 3 casos e preparamos uma reportagem sobre isso, olha só. Por volta de 4 horas dessa madrugada, um homem em situação de rua foi esfaqueado ao lado do Camelódromo Municipal de Florianópolis. Esse masculino ele foi atendido pelo bombeiro, mas não quis ir ao hospital. Falou que estava deitado e uma outra pessoa em situação de rua atacou ele com a faca. No último sábado, outras 2 pessoas em situação de rua se envolveram em uma briga no centro da cidade. Durante o desfile de um bloco, né, no momento em que o bloco dava o retorno na Praça 15, houve uma briga na Praça Fernando Machado, onde o masculino desferiu uma facada no outro, né? Além disso, na manhã de hoje, uma abordagem da Polícia Militar em frente ao restaurante popular de Florianópolis apreendeu mais de 8 facas. Entre 40 e 50 foi o total de abordados, mas nenhum estava com mandado de prisão em aberto. Casos que passam a chamar mais atenção de quem vive na capital. A grande maioria das ocorrências policiais tem envolvimento de pessoas em situação de rua. E isso impacta muito a questão da segurança da área central
e nós precisamos de uma atuação mais firme aqui na área central para garantir a ordem. Mas não é exclusividade de Florianópolis. Nesse fim de semana, uma mulher foi esfaqueada no braço após discutir com uma pessoa em situação de rua em um bar no bairro Caminho Novo, em Palhoça. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social de Palhoça, no último ano, cerca de 700 pessoas em situação de rua buscaram algum tipo de serviço na prefeitura, sendo que atualmente 70 são atendidas diariamente. Há a possibilidade dela fazer um programa de qualificação profissional, se houver interesse da parte dela. Além do apoio psicossocial que ela recebe ali dentro do abrigo, né? Ela também recebe a refeição, o café da manhã, a janta, ela pode lavar a roupa, tomar banho. Esse é assunto para Roberto Azevedo, até porque, Roberto, essa medida passará por outras avaliações, né? Boa noite. Boa noite, Gabriele. Boa noite a você que nos assiste. Realmente, é um primeiro passo? É. É uma medida definitiva? Não. Tem como resolver todos os problemas? Não. Mas nós temos que atacar, neste momento, aquele indivíduo agressivo, o morador em situação de rua ou a pessoa em situação de rua, como é mais lógico dizer, que tem partido para o ataque quando não recebe qualquer tipo de esmola ou mesmo quando se sente acuado. Eu conversei na semana passada com a secretária estadual da Família, da Assistência Social e da Mulher. Maria Helena Zimmermann me disse o seguinte: há 4 grandes grupos. Primeiro, aquele que tem casa e volta para a rua. Fica 2 meses em casa, volta para a rua. Aquele que é expulso de casa por algum problema. E aí ela inclui até idosos. Aquele que tem um problema com drogas e que precisa ser atendido, ou até mesmo com drogas lícitas, como o álcool. E aquele outro que é foragido da justiça, que fica camuflado entre os outros que estão em situação de rua. São 4 atitudes para 4 tipos de grupo. A Câmara de Vereadores indicou um caminho e este caminho vai ser discutido certamente na Justiça. É o começo de uma tentativa de solução. Vamos ver se dá certo. Dito isso, grande abraço até amanhã. Até porque, Roberto, não é uma situação muito fácil de ser resolvida, não é simplesmente um projeto de lei que vai conseguir resolver. Que bom que fosse assim, né? Mas não é. É um problema complexo que exige uma solução complexa. E a gente vai seguir acompanhando aí os desdobramentos que esse caso com certeza vai ter. Obrigada pela sua participação. Até mais. Eu que agradeço. Em Lages, gente, também foram registrados casos de ataques de agressão por pessoas em situação de rua. 2 casos foram confirmados hoje pela Polícia Militar. A repórter Suiane de Lis traz as informações. É isso mesmo, já são pelo menos 2 casos confirmados pela Polícia Militar aqui de Lages de agressão por pessoas em situação de rua aqui na cidade. Os casos aconteceram na semana passada, bem aqui no centro da cidade. Um no terminal urbano e outro no calçadão da Praça João Costa. Nós conversamos com o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui de Lages, que nos trouxe detalhes do que está sendo realizado aqui na cidade para evitar que casos como esse se repitam. O que a gente precisa esclarecer primeiramente, né, é que o fato do morador de rua ele não se constitui um ato delituoso, né? Porém, do morador de rua ele começou a passar para pedir, depois do pedir o dinheiro a ameaçar e da ameaça começou a partir para uma agressão. Então nós começamos a intensificar o policiamento aqui em Lages, na região central, região do Calçadão, justamente para coibir esse ato delituoso dele estar ameaçando, de agredindo os moradores, né? O comandante também deu orientações de como agir em situações como essas. Aqui em Lages a gente teve 2 casos bem pontuais, né, de ameaça e de agressão. Qualquer ato parecido com isso aí, ligue imediatamente para o 190 para acionarmos uma viatura para que a gente possa dar resposta imediata também. Volto com você no estúdio. Obrigada, Suiane, pelas suas informações. Agora vamos aliviar um pouco, vamos dar um exemplo positivo de um caso envolvendo moradores em situação de rua. Você aí de casa deve se lembrar que o prefeito de Criciúma, no sul do estado, ele foi flagrado ali por câmeras, isso repercutiu bastante, que ele estava falando para um morador em situação de rua para trabalhar, para capinar um lote. E vocês sabem o que aconteceu com esse morador? A gente mandou o nosso repórter de Criciúma, Michael, ir atrás dele para saber aí os desdobramentos deste caso. Vamos ver.
Oi, Gabi. Boa noite a você, boa noite a todos que assistem o SCC News. Primeiramente, muito bem-vinda novamente às telinhas. Eu estava aqui nos bastidores me perguntando, bom, tá na hora de a Gabi aparecer, né? E de fato apareceu. Tem programação nova em breve. Bons entendedores entenderão, mas vamos de fato ao que interessa, Gabi. Um vídeo polêmico foi divulgado pelo prefeito Clésio Salvaro no último dia 5 de fevereiro. Um vídeo onde ele aparece fazendo abordagem a uma pessoa em situação de rua. E agora, um outro vídeo foi divulgado em rede social também, onde aparece o Marcos, esse cidadão do vídeo, vestido com o uniforme de uma empresa e com a carteira de trabalho. E eu tive a oportunidade, então, de maneira exclusiva, de bater um papo com ele, conversar com ele, entender um pouco mais por que ele estava naquela situação na rua e o que ele pretende fazer a partir de agora. Olha só. Hoje eu tenho emprego, né? A partir de amanhã já começo a trabalhar. Então eu creio que tudo vai mudar, né? Tudo vai melhorar. Eu tô feliz, cara. Tenho agora dia 16 de março meu filho vai fazer aniversário. Espero que eu consiga estar vendo ele aí. Como o próprio Marcos falou, amanhã ele começa então a trabalhar, vai receber um salário inicial de R$ 1.700 em uma empresa terceirizada aqui em Criciúma e também mais um auxílio alimentação. Tá aí então um cidadão que teve uma nova oportunidade e que sirva de exemplo e que outros moradores de rua também tenham essa oportunidade. Eu volto ao estúdio contigo, Gabi. Que ótima notícia, Maicon. A gente deseja que o Marcos tenha muito sucesso nesse trabalho e que ele consiga visitar o filho dele. Agora nós vamos direto para Joinville, que uma notícia que chegou de última hora é que a cidade está em uma epidemia de dengue. A gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Renato Santos, que tem mais detalhes de quantos casos foram registrados, o porquê a prefeitura fez esse decreto e o que muda com isso, né, Renato? Ótima noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você e a todos que acompanham o SCC News. Pois é, essa informação foi divulgada agora há pouco pela Secretaria de Saúde aqui de Joinville. A cidade entra em alerta vermelho. A Prefeitura acabou de divulgar também a criação de um gabinete de crise, onde serão intensificadas as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti aqui na cidade. Joinville, que agora segue as recomendações do Ministério da Saúde, que diz que uma cidade com mais de 300 mil habitantes, quando tem acima de 2 mil focos da doença, tem que ser decretado situação, portanto, de epidemia. E por isso a cidade agora entra nesse alerta vermelho. Joinville, que tem neste momento 1.869 casos confirmados, já são 5 mortes confirmadas também em decorrência da dengue aqui em Joinville e são 2.456 focos da dengue também confirmados pela Secretaria de Saúde aqui de Joinville. E no último sábado, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Ambiental, fez uma ação de combate à dengue e limpeza dos bairros onde registram os maiores números da doença aqui na cidade. Para você ter ideia, Gabi, hoje alguns bairros estão com a situação realmente complicada. São eles Saguaçu, Aventureiro e também o bairro Boa Vista. Portanto, situação complicada e a gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo todas as informações aqui na tela do SCC SBT. Volto com você aí no estúdio, Gabi. Com certeza, Renato. Vamos seguir monitorando toda essa situação da dengue, não só em Joinville, como em outras cidades aqui de Santa Catarina. Obrigada pela sua participação. E agora um aviso aos motoristas que não têm o hábito de realizar manutenções no veículo. Com o acidente que aconteceu, uma peça se soltou de um caminhão e acabou aí atingindo uma moto. Isso gerou um alerta para os perigos de casos como esse, que você vai ver logo mais nas imagens. Pode trazer alguma complicação aí para o motorista, para o condutor e também é uma infração grave. Uma peça de caminhão causou um acidente no túnel Antonieta de Barros na última semana. Cardan, como é chamada, estava caída no meio da pista sentido centro, aqui na capital. O homem que estava pilotando a moto não conseguiu desviar da peça que estava solta na pista, passando por cima dela e perdendo o equilíbrio. A mulher que estava no carona foi atropelada por um automóvel que vinha logo atrás. E casos como esse são mais comuns do que deveriam. Em rodovias federais de Santa Catarina, no ano passado, foram 431 acidentes causados por defeito mecânico em veículo, com 436 feridos e 4 mortos. E para evitar que isso aconteça, é importante manter as manutenções sempre em dia. O mais importante é o motorista estar sempre atento a qualquer sinal ou a qualquer barulho que esteja fora do padrão. Freio, sistema de amortecimento,
toda a parte de suspensão do veículo, a troca de fluidos, de óleos, todos esses itens de um veículo que são fundamentais, né, para o funcionamento adequado desse carro, eles precisam obedecer a quilometragem indicada para troca, substituição desses itens. E além de trazer riscos, andar com o veículo em más condições também é uma infração de trânsito. O CTB determina que esse tipo de comportamento é uma infração grave, 5 pontos na carteira do motorista, o valor da multa é R$ 195 e o veículo é retido até a regularização. Um para-brisa com rachaduras bem no campo de visão, obviamente, atrapalha o motorista. Um para-choque pendurado com cordas ou com arames. Na ocasião de uma batida, o para-choque perde a sua função, que é amortecer o choque. E a PRF fiscaliza e tenta evitar que isso aconteça. Imagens impressionantes, fica aí o alerta. Agora a gente vai conferir como está Florianópolis neste momento. A gente vai conferir imagens ao vivo. Ali dá para ver a ponte Pedro Ivo e Colombo Salles, um movimento intenso neste momento, nesta segunda-feira, volta para casa em Florianópolis, mas o trânsito está fluindo normalmente. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a previsão do tempo e outras informações de Santa Catarina. Não saia daí. Estamos de volta com o SCC News e já vamos voltar para conferir como ficará o tempo para esta terça-feira. Muitas nuvens nesta terça-feira em todo o estado de Santa Catarina, mas o sol deve aparecer em algumas regiões. Também não se descartam possibilidades de chuvas fracas em algumas regiões do estado. As temperaturas ainda são bem altas. Olha, o oeste catarinense, principalmente o extremo oeste, pode ter 31 graus de temperatura máxima. O sul do estado, 29. Serra Catarinense e o Vale do Itajaí, a máxima não deve passar ali dos 28 graus. Já o litoral catarinense, 27 graus. Para todo o estado, muitas nuvens na terça-feira. O sol deve aparecer, mas também tem possibilidade de chuva. E agora vamos conferir como está Lages. Você confere imagens ao vivo da Serra Catarinense. Para terça-feira, a mínima será de 14 graus e a máxima de 24 graus. A gente percebeu até parecia um raio ali neste momento no céu de Lages. Agora você confere imagens de Chapecó. A mínima para esta terça-feira de 16 graus e a máxima de 30. Também tem previsão de chuva à tarde e à noite para o oeste catarinense. Já agora, imagens ao vivo de Florianópolis. A mínima para terça-feira de 21 graus e a máxima não passa dos 28 graus. Também teremos o sol na terça-feira, o aumento de nuvens e possibilidade de chuva. Já no norte do estado, agora tem imagens ao vivo de Joinville. Também há previsão de chuva entre a tarde e a noite, o mesmo cenário das outras cidades, com a temperatura podendo chegar aos 22 graus. Para terça-feira, muito calor em todo o estado. Em Joinville, vamos direto para lá, porque os estudantes do Bolshoi retornaram às aulas hoje. A escola conta com mais de 230 bailarinos de todas as regiões do Brasil. Vamos ver. Sapatilhas e colãs prontos. Assim recomeça a jornada da Glenda, que é de Imperatriz do Maranhão e está há 5 anos na escola de balé Bolshoi, aqui em Joinville. Eu estou sinceramente muito feliz, até porque foi uma escolha muito difícil que eu tive que fazer, porque tive que deixar minha família, meus amigos. O movimento corporal mostra que a bailarina passou os últimos meses se aperfeiçoando na dança. Cada passo refinado é sinal de que ela fez a lição de casa, mesmo longe da escola, durante o período de férias. Até porque eu não consegui ficar parada em casa de jeito nenhum. Assim como a Glenda, a bailarina Maiara, vinda do Mato Grosso, também estava ansiosa para este início das aulas. A mato-grossense revela que foi difícil ficar tanto tempo longe do estúdio de dança. A gente tem uma rotina muito intensa aqui na escola, então quando a gente para, né,
essa quebra de rotina, o corpo sente falta, a mente também. Parte dos estudantes são calouros que vieram de 22 estados do Brasil e agora integram o time da Escola Bolshoi. Alguns estão conhecendo o espaço para se adaptar às intensas atividades. Ao todo, são 236 bolsistas que irão passar os próximos anos estudando balé. Dançarinos que buscam no Bolshoi a oportunidade de realizar o sonho de serem bailarinos profissionais. Para eles, é o início de toda uma carreira, 18 anos que eles vão passar aqui dentro da escola para depois viajar pelo mundo afora. E para outros também, como a Mayara, é o último ano dessa preparação para a profissionalização que eles vão ter durante toda a vida. Coisa boa, um excelente 2024, então, para esses estudantes. E agora vamos conferir as mensagens que vocês aí de casa me mandaram. Vamos acompanhar aqui no telão a Maria, está dizendo que gostou da reportagem do Marcos, um morador de rua de Criciúma. Parabéns aos envolvidos. Obrigada, Maria, pela sua participação. Já o Juliano disse, ótimo ver você agora no comando SCC News. Já pode ser a dupla do Cleiton diariamente, quem sabe, Juliano. Obrigada pelo carinho. Agora o Cleiton Lucas, meu nome é Cleiton de Barros. Estou assistindo o SCC News, adoro vocês. Obrigada, Cleiton, pelo carinho. A próxima mensagem é a Raíssa, que está dizendo que está acompanhando o SCC News de São Francisco do Sul. Um beijo para São Francisco do Sul, no norte, aqui de Santa Catarina. Dá tempo de ler mais uma mensagem? A Irene, claro, está dizendo que é de Erval do Oeste, no oeste aqui de Santa Catarina. Um beijo, Irene, obrigada aí pelo carinho. Você de casa, obrigada pela companhia. Amanhã o Cleiton Ramos está de volta. Tenha uma boa noite, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.